Vibe Mundial FM. Atendendo à sugestão do Doni, nosso oficial de comunicações. Ele sugeriu estudarmos a palavra homem e a palavra mulher. No programa do dia 8, expliquei que não poderíamos estudar as palavras homem e mulher de forma independente, porque, segundo os mentores, essas palavras definem as duas possibilidades de formatação disponíveis para um espírito imortal que decide manifestar-se no mundo material. Formatação é a palavra utilizada pelos mentores para denominar o conjunto de características que um espírito imortal escolhe para definir o seu veículo de manifestação no mundo material, ou seja, o seu corpo físico. Eu disse também que para compreender melhor essas duas possibilidades de formatação e entender por que são apenas duas as possibilidades, precisaríamos compreender que essas duas opções são determinadas pela sétima lei que rege o universo, a lei do gênero. Esta lei diz que tudo tem o seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero está em tudo, e o gênero se manifesta em todos os planos de existência. Logo, esses princípios, masculino e feminino, estão presentes em todas as coisas, em todos os seres do universo, inclusive nos seres humanos. Todos os espíritos imortais e também suas manifestações na matéria, que somos nós, os seres humanos, trazemos em nós estes dois princípios, masculino e feminino. Homem e mulher são polaridades de uma mesma realidade, gênero. Hoje vamos focar nossos estudos na palavra mulher. Se pesquisarmos no dicionário Rouet de língua portuguesa, vamos encontrar como significado da palavra mulher ser humano do sexo feminino ou do gênero feminino, dotado de inteligência e de linguagem articulada, bípede, bímano, classificado como mamífero da família dos primatas, com as características da posição ereta e de considerável dimensão e peso do crânio. A palavra também significa pessoa do sexo feminino que atingiu a puberdade, pessoa do sexo feminino que é casada, esposa, companheira e ainda pessoa do sexo feminino que perdeu a virgindade. Puxa, no significado da palavra homem, eu não encontrei nada disso. Só para constar. Como eu já disse no programa dedicado ao estudo da palavra homem e também no início desse nosso programa, para os mentores, as palavras homem e mulher definem as duas possibilidades de formatação disponíveis e também as mais importantes para um espírito mortal quando ele decide se manifestar no mundo material. Define a forma física, o aparato físico, o corpo físico. Fora da matéria, em outros planos, esses dois princípios se manifestam como yin, o receptivo, a expressão mais sutil do princípio feminino, e yang, o ativo, a expressão mais sutil do princípio masculino. Eu falei que formatação diz respeito ao corpo físico, porque no resto, homens e mulheres são iguais. O que é o resto? As outras instâncias. Corpo emocional, corpo mental, cérebro físico, ego e por aí afora. É apenas a formatação diz respeito apenas ao corpo físico. Esses dois princípios são também as duas características primordiais do incriado Ser Supremo. E como tudo que existe é a manifestação do incriado Ser Supremo, essas características dele estão presentes em tudo. Esses dois princípios atuam em todos os seres e em cada ser, seja ele humano, animal, vegetal, mineral ou coisa, numa dinâmica integrada e contínua, a dinâmica yin e yang. Por coisa, os mentores entendem tudo aquilo que é manufaturado pelos humanos.
Até mesmo no que é manufaturado pelos humanos, existe yin e yang, ou seja, masculino e feminino. Sem a dinâmica yin e yang, nada pode existir. Tudo foi criado a partir da integração dessas duas características primordiais do incriado Ser Supremo, o divino masculino, Yang, e o divino feminino, Yin. Explico. Quando o incriado Ser Supremo desejou se manifestar como um universo perfeito e eterno, esse universo onde existimos, no qual temos nosso lugar, foi a partir desses dois princípios, Yin e Yang, que são características dele. Que ele se manifestou a partir desses dois princípios, criando a partir de si mesmo, da sua própria energia, tudo que existe. E é por esse motivo que ele é tudo que existe, porque ele criou tudo que existe a partir de si mesmo, porque só ele existe, polarizando sua energia e dinamizando essas duas polaridades, Yin e Yang, ele gerou novas formas de ser para si mesmo. A dinâmica Yin e Yang é o processo criativo de Deus. Yang, o masculino, e o ativo atua sobre Yin, o feminino, o receptivo, fazendo surgir algo novo, que também tem em si Yin e Yang, esse novo Yang age sobre esse novo Yin, criando algo novo que, por sua vez, se repete no mesmo processo, contínua e eternamente. Essa é a dinâmica da criação. E é assim que o universo é constante e eternamente gerado, regenerado e criado. No plano mais denso do universo, o plano físico, por conta da dualidade, o gênero se manifesta como sexo, masculino e feminino, homem e mulher. E só aqui no mundo material, em seu plano mais denso, que é o plano físico, é que existe a ilusão de que Yin e Yang, masculino e feminino, estão separados, habitando corpos diferentes. É a ilusão da forma. A forma física faz a gente ter essa ilusão. Mas, na verdade, tudo que se manifesta como homem ou como mulher tem em si as duas características, masculino e feminino, esses dois princípios que são sagrados. Eu digo ilusão porque a lei do gênero é clara, tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino, ou seja, todas as mulheres têm seus aspectos masculinos e todos os homens têm seus aspectos femininos. Eu estou repetindo tudo isso porque lá na frente eu vou falar um pouco das questões relativas à polaridade mulher, ou seja, a formatação mulher. E se eu não deixar isso tudo claro, repetindo novamente, é capaz de vocês não conseguirem entender direito. Espíritos imortais não são homens nem mulheres. São seres que trazem em si os dois gêneros, masculino, feminino, Yin e Yang. Eles são seres que podem manifestar esses dois gêneros segundo a sua vontade e ou a sua necessidade. Mas há um bom motivo para que aqui no mundo material a lei do gênero se manifeste assim, em duas formatações diferentes. E para que a escolha mais importante da formatação seja essa, a do sexo. Primeiro, o espírito mortal, quando quer se manifestar na matéria, decide a formatação de gênero. E depois ele decide as outras formatações complementares. Para se manifestarem na dualidade, os espíritos imortais precisam da dinâmica Yin e Yang. Sem ela nada existe, lembra? Eles precisam que Yang, o ativo, o masculino, haja sobre Yin, o receptivo, o feminino, criando algo novo, algo que será gerado, regenerado e criado constantemente até que se materialize como um ser humano. Para se manifestar na matéria, um espírito imortal precisa que um outro espírito imortal
o que ele escolheu para ser sua mãe, escolha a formatação mulher e aceite a tarefa de doar substrato e substâncias com as quais ele construirá seu corpo físico. E também precisa de um outro espírito, o que ele escolheu como pai, que aceite a formatação homem e também a tarefa de contribuir, agindo sobre a formatação mulher-mãe, de formar e fazer surgir o novo, sua nova manifestação na matéria, sua forma física, sua formatação. Mulher é a polaridade de gênero que torna possível a um espírito imortal ancorar sua energia divina em uma célula humana composta pela combinação de duas células, óvulo e espermatozoide, com materiais genéticos de duas linhagens diferentes, a da mãe e a do pai, provenientes de dois seres diferentes, um ser manifestado como homem e um ser manifestado como mulher. A fecundação é um processo criativo resultante de um plano divino perfeito, um processo que reproduz nas dimensões mais densas da matéria o mesmo processo da criação do universo, e sempre a partir da dinâmica yin e yang, o ativo agindo sobre o receptivo e criando uma nova forma de ser do mesmo ser que é o único que existe, o incriado, o Ser Supremo. Aqui no mundo material, essa dinâmica é o ato sexual. É a partir dessa dinâmica que o ovo, é a partir dessa dinâmica que o ovo, a nova forma formada pela união do óvulo com o espermatozoide, se divide e se especializa rapidamente, transformando-se num feto e depois num ser humano completo. Da mesma forma que o incriado Ser Supremo, ao se manifestar no universo, se dividiu em duas polaridades, Yin e Yang. E Yang agiu sobre Yin e criou todo o resto, formatou todo o resto. A fecundação também é o mesmo processo na dimensão mais densa do universo. E é só por isso que nós precisamos de duas formatações diferentes. Mesmo em outras humanidades e em outros sistemas de mundo, é necessário formatações diferentes, duas formatações diferentes, mas nem sempre do mesmo jeito que é aqui, com dinâmicas diferentes da ação de Yang sobre Yin. Mas isso é em outras humanidades. Na nossa, a coisa é do jeito que a gente conhece. O espírito imortal manifestado na polaridade Yin, no princípio feminino, a mulher, continua carregando em si os princípios masculino e feminino, mas escolheu uma formatação que permite a descida de um espírito imortal na matéria, doando para esta nova manifestação o ambiente e a substância com a qual esse espírito imortal poderá construir o seu corpo físico e, a partir dele, o seu complexo bioenergético. Mas o homem não colabora? A polaridade homem não colabora? Sim, a polaridade homem colabora com o princípio masculino, a energia ativa, a energia yang, presente no espermatozoide. Veja, o espermatozoide é móvel, o óvulo não é. E a mulher contribui com a energia receptiva, a energia yang, presente a energia yin, presente no óvulo, e oferece um ambiente preparado, o útero, para receber um ser divino, que, ancorado no ovo, nessa nova célula composta por espermatozoide e óvulo, e ali, nutrido pelas substâncias produzidas pelo corpo da mulher, a mãe, constrói seu corpo físico de acordo com um plano que ele mesmo traçou antes de descer à matéria no momento da fecundação. No útero, o espírito mortal perfeito
recebendo as substâncias daquele espírito imortal que ele escolheu como mãe, ele se formata, também já tendo escolhido a polaridade de formatação em que ele quer se manifestar. Os mentores costumam dizer que uma mulher grávida é um templo. Todos os seres são templos. A divindade está presente em tudo. Mas uma mulher grávida é um templo carregando outro templo. Ela é Deus manifestado em quem ela é e carrega Deus manifestado com consciência plena, construindo seu corpo físico em seu útero. Vibe Mundial 95,7. FM.